Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André, estamos aqui de novo com o Reverendo Daniel, no nosso quadro Sem Filtro. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito polêmico, talvez, né? Que muito provavelmente você gosta, querendo ou não, e infelizmente, meu irmão, por favor, no final do episódio você tem que parar de fazer isso, que é a fofoca, né? Infelizmente, Dani, a gente vê na igreja que desde a criança até a senhorinha da SAF está fazendo fofoca. Querendo ou não, é um pecado que a gente normalizou. E a gente acaba até meio que tendo pessoas que a gente brinca, né? Pô, quer saber de tal coisa? Ah, não, fala com o fulano, porque o fulano é a fonte da informação. A gente fica triste quando não fica atualizado com todas essas coisas. Mas afinal, Dani, toda fofoca é pecado? A fofoca é um pecado, querendo ou não? Como que a gente entende isso à luz da palavra? Fofoca é pecado. Não tem como a gente fugir. Acaba aqui. A gente teve uma conversa sobre santificação e eu defini santificação como um processo que ele vai do início da vida do crente até o final. Cara, a fofoca é um pecado que o crente ele comete do início até o final. Infelizmente é. É o contrário, né? Infelizmente é. E a gente vê isso em várias faixas etárias da igreja. Infelizmente. Da igreja cristã. Mas na real é o seguinte, a fofoca ela é um pecado. Mas a gente precisa fazer uma diferenciação clara entre saber de informação e a fofoca. Uhum. Saber informação sobre algo que aconteceu com o irmão, às vezes a gente fica sabendo mesmo. Por uma fofoca ou simplesmente pela informação dada. Sim. No meu caso, eu sou pastor. Cara, eu sei muitas coisas que acontecem por aí com um propósito. Um propósito bem diferente de eu vou lá e vou contar pro André. Cara, tu não sabe o que a pessoa tal ela fez. Né? É bem diferente, cara. Mas é no sentido de saber tratar, aconselhar, cuidar. É muito diferente disso. Só que a fofoca em si, o perigo, e eu enxergo muito perigoso mesmo, é quando ela mostra a palavra torpe saindo da boca do crente. E isso é muito, muito delicado. E como a gente falou, cara, acontece muito com a vida na igreja, a vida do povo de Deus. Tiago 1 vai mostrar que se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Não tem valor algum. É um tapa na cara, assim, né? Cara, olha, beleza, ninguém é crente então, cara. Se a gente for levar isso, a gente falha muito. E é triste também ver que, tipo, o ambiente da igreja acontece mais isso, sendo que deveria ser o contrário, né? O ambiente da igreja deveria ser um ambiente propício, como a gente falou no outro episódio, para santificação. Mas não, é um ambiente onde a gente normaliza esse pecado, né? E por que a gente quer saber as coisas? Para julgar o outro? Tipo, qual é o motivo, né? Não tem sentido, Espalha e a gente se devora, que é a linguagem também de Tiago mais para frente. Mas o texto bíblico da palavra torpe, bastante clássico, Efésios 4, vai falar que não é para sair nenhuma palavra torpe da nossa boca e o propósito é um propósito muito diferente, é um propósito de edificação. Exato. Aquilo que precisa sair de informação da nossa boca, informação que a gente fica sabendo sobre alguém, sobre um irmão da igreja, sobre alguém próximo de nós, aquilo precisa sair se for para edificação. Então, por exemplo, eu soube de um pecado de um irmão. Por que eu vou contar para outro irmão? Não faz sentido, não edifique em nada, você só vai expor, você não vai tratar, você não vai ajudar. Só vai expor, só vai trazer mais pessoas para olharem mal para aquela pessoa. Julgar, né? E cometer um pecado também internamente no coração. Exato. Provérbios fala muito sobre... E tem alguns textos aí. Eu lembro de 3 textos, mas tem um que eu acho curioso. Quem muito fala trai a confidência. Se torna um traidor da confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Olha a ideia de Provérbios 11 e 13. Aquele que fala muitas coisas, que sabe das informações, que foi como a gente começou falando, e que não guarda isso de forma nenhuma, esse é um traíra. Literalmente, né? Ele trai a confidência. Ele é um traidor. Mas aquele que merece a confiança, o texto bíblico fala, aquele que é digno da gente confiar, aquele que se torna uma boa pessoa, um bom confidente, é quem guarda o segredo. Então aí, seu fofoqueiro, do outro lado da tela, deixe de ser um traíra e se torne alguém confidente. Alguém que guarda um segredo, que fica sabendo das coisas e que não quer ficar também sabendo das coisas. Os melhores confidentes são aqueles que não saem correndo atrás de saber os problemas que estão acontecendo na vida da igreja. Exatamente. Mas aqueles que ficam sabendo e que exercem misericórdia e amor diante das coisas, para edificação e não para propagação de traição.
E como que a gente pode, Dani, de certa maneira, reagir quando a gente escuta uma fofoca? O cara tá falando, não, para, é pecado, não, eu não quero ouvir. Como que a gente se porta nisso, né? A gente tem que meio que dar uma repreensão, querendo ou não, ou dar esse conselho e falar, pô, meu irmão, obrigado, não é isso que eu quero saber e tal. Eu Como é a melhor forma, né? A gente corre, hoje em dia, eu percebo 2 cenários. Um em que a gente tem aquelas pessoas que querem partilhar informação, fazem a fofoca por fazer, Tem e um prazer existe meio, muito né? nisso, e acha que isso é conversar mesmo. Exato. E existem aqueles outros que fazem sem perceber, e que estão falando e soltam informação. Se tornam fofoqueiros sem nem perceber. Eu acho que para as duas respostas a gente precisa ter abordagens diferentes. Então, aquele cara que você sabe que já é o fofoqueiro de plantão da igreja, cara, chama ele em amor, conversa com ele em amor. De boa, Para né? edificação, para apaziguar, para ele não se tornar alguém maldito no meio da igreja, malquisto. Perfeito. Mas a outra pessoa, outro cenário, é fugir desse tipo de papo. Então, às vezes a gente percebe muito que a pessoa tá começando a trazer fofoca e ela não tá naquele manto, não sabe, não sei o que. Ela tá simplesmente falando. Não precisa, assim. Às vezes pode, se você tem intimidade com a pessoa, acho que é válido falar, cara, não cai em fofoca. Não precisa não, tô de boa, né? Não cai em fofoca, não é momento, não precisa disso. Agora, são perfis diferentes. A pessoa que é bem recorrente, eu acho que vale você mostrar para ela, ó, esse não é o caminho, com amor, mas esse não é o caminho. E a pessoa que você percebe que está fazendo sem saber o que realmente ela tem, você só foge, se abstém. Exato. Porque senão aí a gente fica como aquele cara que quer ser muito diferentão. O cara meio santo, assim, né? O cara da aura Exato, branca, e a gente, Perfeito. às vezes, na realidade, as pessoas vão continuar fofocando. Ninguém vai mudar nada, Exato. ninguém vai melhorar o relacionamento, simplesmente vão esconder mais da gente. Por isso que eu acho que é necessário a gente fazer essa diferenciação. Perfeito. Eu acho que muitas fofocas também, Dani, acabam surgindo da gente mesmo quando compartilha coisas, talvez, da nossa própria vida, querendo ou não, né? E quando que compartilha algo, seja nosso ou do outro, vira essa exposição? Qual é o limite, de certa forma, assim, que a gente pode ter com uma sabedoria bíblica, talvez, né? Será que é bom eu me expor nesse sentido ou não, né? Bom, vamos lá. Primeiro que 2 Timóteo 2 vai falar: evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, o nosso tipo de papo não pode ser um papo qualquer um. Não pode ser um papo inútil, não pode ser um papo profano. Ele precisa ser um papo mais com propósito mesmo. Intencional, né? Quando a gente vai expor coisas nossas, aí é que pega a nossa maturidade. Porque além de fazer o exercício interno, meu e seu, daquilo que eu vou expor sobre mim para alguém, eu também estou contando com a maturidade da outra pessoa. Exatamente. De como ela vai receber esse tipo de informação. E aí às vezes as coisas podem ser muito tranquilas e simples, ou você pode dar uma grande margem para vir fofoca no meio da igreja. Porque a pessoa não vai entender o que aconteceu, não vai entender o que você quis dizer, não vai te ajudar em nada. Então, vou usar um exemplo aqui para a gente ser um pouco mais prático. Vou supor, eu peguei e vou contar um pecado meu para você, meu amigo André. E aí o meu amigo André, ele ouviu, se escandalizou de forma maluca, ficou chocado. E agora ele vai lá e vai contar para os amigos mais próximos, pro irmão dele. Vai contar, e aí cara, já era. Acabou. Aí se tornou uma bola de neve, uma fofoca. Então, eu preciso saber para quem eu vou contar. Por mais que existam textos bíblicos que fortaleçam a ideia de nós nos confessarmos para amigos, está em Tiago, a gente precisa escolher um amigo. Jesus, ele tinha os seus 3 mais íntimos dos 12. Então significa que ele escolheu 3 para enfrentar algumas coisas, para lidar com algumas coisas. E não que os outros também não fossem amigos. Exato, né? exato. Significa que eles estavam mais propícios para aquele tipo de situação. Exatamente. Eu, por exemplo, como um pastor, eu sou mais propício para um tipo de assunto. Exato. Agora, coisas que acontecem normais ou coisas da vida trabalhista, cara, eu não vou ser a melhor pessoa para isso, sabe? Para conversar ou para reter informação sobre isso. Então, a gente precisa ter esse jogo de maturidade, essa análise dos seus amigos.
Você sabe que seu amigo ele tem um histórico de problemas de bebida, ou o familiar dele tem algum problema de bebida. Você não vai conversar com ele sobre esse tipo de coisa, porque você sabe que a ideia, aquilo que pega no coração dele é bem diferente. Agora, também existe a questão da gente querer ser muito aberto em grandes ajuntamentos, em reuniões de amigos, e a gente, às vezes, não ter real intimidade com as pessoas. Então, toma muito cuidado. O ambiente que você está e como você fala. Porque significa como você está testemunhando quem realmente você é e você acredita. Tome muito cuidado. Não significa só porque você está saindo com gente da igreja que todo mundo ali tem a mesma maturidade para lidar com as questões. Então, eu lembro que na nossa última conversa sobre santificação, e esse papo ele é muito junto, eu falei, poxa, a gente está vivendo coisas em comum, início de casamento. Então, a gente tem essa maturidade de lidar com esse assunto. Agora, eu vou conversar com um jovem da igreja que talvez tenha até uma idade próxima à minha, mas que é solteiro, não vou conversar com ele sobre casamento. A fase de vida, a visão não casa, sobre exatamente. Então, e não faz sentido. Você está vendo coisa, outra pessoa não está vendo coisa. Exatamente. Então, não faz sentido, não vai agregar, e aí eu vou contar muito com a maturidade da outra pessoa. Exatamente. Então, é necessária essa análise, é necessário esse amadurecimento nosso. Eu acho que cabe a nós, como um panorama final, né? Fazer a diferença no nosso ambiente. Se a gente está numa rodinha que tem a fofoca, cara, se posiciona, né? Com amor, como a gente conversou, evita algumas situações propícias a isso, né? Faça a sua parte, faça a diferença, caminhe com as pessoas também, porque eu acho que caminhando com os seus amigos do lado, eles também vão desenvolver, querendo ou não, uma visão bíblica acerca desse tema, né, Dani? E no fim das contas, evite, meu irmão, a fofoca que é pecado, não tem desculpa não. Não seja um traíra, seja um bom confidente. Exato. É isso, pessoal. Deus abençoe, fique ligado para os próximos vídeos e valeu!